Olá, boa noite, amigos, boa noite, irmãos. Estamos aqui mais uma vez, após uma semana distantes, mas aqui estamos novamente para mais um aprendizado nesta noite, mais um aprendizado nesta semana. Lu, seja bem-vinda, muito bom estar aqui com você e você estar aqui conosco. Seja bem-vinda. E assim nós vamos nos unindo, nós aqui com os amigos aí nesta sala virtual, e juntos a gente pode aprender um pouco mais sobre esses ensinamentos de Jesus. Boa noite, Neuzita, né? Esta menina me chama de Neuzita. Um beijão para você. Mas todas as semanas a gente comenta que tudo aquilo que a gente estuda, que a gente tenta refletir sobre o tema abordado na noite, é sempre o comentário de Jesus na noite do Evangelho no lar, na casa de Simão Pedro, onde ele se reunia com tantos irmãos que lá o procuravam para o aprendizado. Assim como nós aqui também estamos tentando compreender um pouco mais essa doutrina maravilhosa. Então, para a gente já iniciarmos o nosso encontro, vamos ler do livro O Evangelho do Chico Xavier, um parágrafo que separamos. Hoje o parágrafo é 193. E aqui ele diz: vivemos à procura de outros caminhos, mas para nossa felicidade não existe caminho diferente daquele que Jesus nos traçou com a sua própria vida. O roteiro a cumprir continua sendo o da manjedoura ao Calvário. O resto é atalho e perda de tempo. Mais uma vez, um belo de um ensinamento para que a gente possa refletir. Então, não adianta nós querermos fugir daquele caminho que Jesus traçou para todos nós, para que a gente possa cumprir esse roteiro, como ele diz aqui. Da manjedoura ao Calvário, Jesus o seguiu. E nós também não podemos ficar seguindo pelos atalhos. Mas nós sempre damos um jeitinho, né? Sempre damos um jeitinho de dar uma fugidinha e entrar por um atalho aqui, um atalho ali. Então nós já vamos iniciar, porque depois a gente dá mais uma repassada para aqueles que chegarem depois, para aqueles que forem assistir depois e aqueles que porventura ainda numa outra oportunidade poderão ver. Gladys, boa noite, seja bem-vinda. Nós já lemos o parágrafo do Chico, do Evangelho, onde Carlos Bacelli fez esse livro, né? E aqui nós vamos então, hoje o capítulo 20, o rico vigilante. Então, nós vamos dar já início, para não perdermos muito tempo. Como disse, foi na casa de Pedro, na reunião semanal do Mestre Jesus, seus discípulos e também aqueles seguidores. Tiago, o mais velho, em explanação preciosa, falou sobre as ânsias da riqueza, tão comuns em todos os mortais. E findo o interessante debate doméstico, Jesus comentou sorridente. Agora, como vemos, Jesus sempre entra com uma parábola, com uma metáfora, enfim, para que a gente possa refletir. Aldenice, boa noite, seja bem-vinda. Então, assim Jesus diz: um homem
temente a Deus e consagrado à retidão, leu muitos conselhos alusivos à prudência e deliberou trabalhar com afinco, de modo a reter um tesouro com que pudesse beneficiar a família. Depois de sentidas orações, meteu-se em várias empresas, aflito por alcançar seus fins. E por 20 anos consecutivos, ajuntou moeda sobre moeda, formando patrimônio de alguns milhões. Quando parou de agir, a fim de apreciar a sua obra, reconheceu com desapontamento que todos os quadros da própria vida se haviam alterado, sem que ele mesmo percebesse. Pois então esse nosso irmão, temente a Deus e consagrado à retidão, ele leu muitos conselhos alusivos a que se referia, falando sobre a prudência. E aí ele resolveu, então, após sentidas orações, resolveu, assim, juntar um patrimônio de alguns milhões para poder ajudar a sua própria família. Mas quando, de repente, ele percebeu que nesta obra que ele havia feito, ele reconheceu com desapontamento que tudo na vida dele havia se modificado, havia se alterado, sem que ele mesmo tivesse percebido. E assim ele vê que no lar, Dante simples e alegria, adquirira feição sombria, porque a esposa fizera-se escrava de 1000 obrigações destinadas a matar o tempo. Os filhos cochichavam entre si, consultando sobre a herança que a morte do pai lhes reservaria. A amizade fiel desertara. Os vizinhos, acreditando-o completamente feliz, cercaram-no de inveja e ironia. As autoridades da localidade em que vivia obrigaram-no a dobradas atitudes de artifício em desacordo com a sinceridade do seu coração. Vejam só a situação em que se encontra esse nosso irmão. A esposa teve que ficar escrava praticamente das obrigações, pois precisava ocupar o seu tempo. Os filhos, então, ficavam cogitando sobre a herança que iriam receber após o desencarne do próprio pai. Os vizinhos tinham inveja da situação em que ele se encontrava e cercavam-se dele com ironia e também invejosos que eles estavam. E as autoridades desta localidade, onde ele vivia, obrigavam-no a dobradas atitudes de artifício, em desacordo com a sinceridade do seu coração. Então, o chamamento do mestre tem um significado bem específico no seio familiar. E ele surge através dos problemas difíceis que nós necessitamos solucionar. E precisamos, então, ouvir com serenidade e isenção de ânimos as partes envolvidas. Sim, aqueles que convivem conosco dentro do nosso lar. E diante do companheiro desconhecido, que nos solicita cooperação, temos também que tentar com ele, com muita serenidade, tentar resolver aquilo que o envolve. Os nossos adversários pedem tolerância, entendimento, e eles nos conclamam perdão com o esquecimento do ato ofendido.
Tudo isso nós temos que prestar muita atenção. E junto aos nossos enfermos, que muitas vezes solicitam a assistência amorosa, seja no trato das feridas físicas, ou seja, na parte moral e espiritual. Então, na atitude de bondade e de compreensão, que muitas vezes uma criança nos roga, e exigindo de nós os cuidados maiores diante da fragilidade delas, pois elas necessitam das mãos fortes de um adulto para não fenecer, ou seja, para não falecer. Martiele, boa noite, seja bem-vinda. Muito bom tê-la aqui conosco. Então, nós vemos aqui uma situação onde nós temos que prestar atenção, porque nós estamos sendo chamados pelo Mestre para este significativo problema que nós temos que tentar solucionar dentro do nosso lar, convivendo com os familiares, com os amigos, com os companheiros, com os adversários. E também, quando nós precisamos ajudar um enfermo, nós temos que, então, com muita amorosidade, tratar das suas feridas físicas e também das suas mazelas, dos seus problemas espirituais, tentando levar até eles um pouco da caridade moral. E também temos que perceber aqueles pequeninos que se encontram dentro do nosso lar ou aqueles que nos rodeiam, para que a gente possa dar a ele o cuidado que ele está exigindo de nós, pois como uma planta frágil, ele necessita das nossas mãos de adulto mais fortes para que eles não percam a sua vivência, para que eles não consigam falecer no sentido exato da palavra, tanto na parte moral, quanto na parte espiritual, quanto na parte física. Eles necessitam sim do nosso amparo, do nosso apoio, pois é através dos adultos que as crianças vão vendo os exemplos, vão sentindo o nosso carinho, vão sentindo aquele aconchego que nós podemos dar a eles, e eles então se fortalecem, e assim eles têm força para continuar a sua caminhada, porque nós sabemos que a criança necessita sim, desde o momento do seu nascimento, aliás, se formos ver, desde o momento da concepção, mas depois, no nascimento, nós precisamos sim dar todo o apoio e amor a esta criança. Somos nós que os alimentamos, que ensinamos a dar os primeiros passinhos, que orientamos na fala, no comportamento, na educação. Então nós precisamos estar sempre com eles e estarmos sempre atentos, pois é uma maneira do Mestre estar nos convidando a participar deste banquete para que possamos alcançar um dia o seu objetivo e o nosso também, porque estamos aqui exatamente para crescer e evoluir. Ainda estamos engatinhando, mas nós temos que estar sempre não medindo os nossos esforços para alcançar este chamamento do Mestre. Então, continuando aqui no nosso texto, ele diz: os negociantes visitavam-no a cada instante, propondo-lhes transações criminosas ou descabidas. Servidores bajulavam-no com declarado fingimento, quando ao lado de seus ouvidos, para lhe amaldiçoarem o nome, por trás de portas semicerradas. Então ele diz aqui que esses negociantes faziam propostas a ele e transações
criminosas ou até descabidas. Bajulavam-no em sua frente, ao lado dos seus ouvidos, mas o amaldiçoavam por trás das portas, ou seja, longe daquilo que ele poderia ouvir. E em razão de tantos distúrbios, ele era compelido a transformar a residência numa fortaleza, vigiando-se contra tudo e contra todos. Sobrava-lhe tempo agora para registrar as moléstias do corpo e raramente passava algum dia sem as irritações do estômago ou sem as dores de cabeça. Quando temos algum problema, temos sim moléstias físicas, porque quando o nosso espírito está sofrendo, automaticamente o nosso corpo físico também se encontra com moléstias. E raramente, diz aqui, ele passava algum dia sem irritações de estômago ou sem dores de cabeça. Quem é de nós que não sentimos, muitas vezes, essa dor no estômago, essa irritação, levando-nos a dores de cabeça também? E aqui então ele diz, em poucas semanas de meticulosa observação, concluiu que aquela fortuna trancafiada no cofre era motivo de desilusões e arrependimentos sem termo. Então, como podia ele continuar sendo feliz sem ter problemas físicos? Então, fez-me lembrar aqui uma fala do mestre que está em Lucas, quando ele diz: é possível um cego guiar outro cego? Porque ele estava envolvido com vários cegos que o guiavam. Então, o que acontecerá se ambos venham a cair em algum buraco? Acontecerá assim. Quando aqui o nosso tema desta noite é o rico vigilante, ele então estava atento a tudo aquilo que poderia lhe acontecer. Então, após algumas semanas de meticulosa observação, ele percebeu que aquela fortuna que estava lá guardada no cofre era o motivo das desilusões e os arrependimentos sem termo em que ele se encontrava. Então, em certa noite, porque ele não mais tolerasse as preocupações obcecantes do novo estado, orou em lágrimas, suplicando a inspiração do Senhor, nosso Mestre Jesus. E aí a gente vê que todo aquele que pede, recebe. Quem busca, acha. E o que bate, a porta abrir-se-á. Então, Jesus pronunciou esses dois contextos em situações diferentes no seu ministério. Uma foi no Evangelho de Mateus, quando ele estava no Sermão do Monte, e ele pronunciou esta frase: todo que pede, recebe, quem busca, acha, e ao que bate, abrir-se-á. E no Evangelho de Lucas, ele usa esta frase aos ensinamentos dos discípulos acerca da oração, onde ela aparece com uma conclusão apropriada. Mas em ambos os casos, Jesus aconselha os seus seguidores a pedir, a buscar e a bater. Mas para que alguém possa verdadeiramente pedir em oração algo a Deus, é necessário ter fé. Ter fé num Deus que nos ouve e que responde à nossa oração. Porque além de pedir, é preciso buscar. Além de buscar, é se empenhar ativamente na busca por seu objetivo. Porque não podemos pedir algo e não estarmos nos esforçando para conseguir. Porque nada, como costumamos dizer,
nada cai do céu. Nós precisamos, então, estar empenhados ativamente por aquele objetivo que estamos pedindo ao nosso Pai Maior. Então, bater quer dizer, é uma lição de perseverança. E é verdade que para a gente pedir, nós precisamos, então, buscar. E aí a perseverança se faz necessário, porque não podemos desistir tão fácil assim. Então, o Mestre Jesus deixa bem explícito que o bater inclui pedir, buscar e perseverar. Mas o Mestre Jesus também nos ensinou que a prece deve ser feita em silêncio. Não devemos tocar a trombeta, como ele diz, para que todos saibam que estamos orando. Então, quando nós estamos orando de coração, Gleison, seja bem-vindo. Muito bom ter aqui você conosco. Então, quando nós estamos orando, fazendo a nossa prece e que ela sai do nosso coração, nós temos a certeza de que espíritos benfeitores, espíritos de luz, virão nos auxiliar. Sim, virão nos auxiliar naquilo que necessitamos. Mas precisamos fazer dessas orações tendo em nós o amor, a benevolência e também de todo sentimento contrário àquilo que nos leva a não querer fazer a caridade. Então, nós precisamos estarmos cientes da nossa oração. Muitas vezes nós queremos fazer alguma oração usando palavras maravilhosas, colocando de uma forma que possa sensibilizar os corações. Muitas vezes nós queremos imitar o outro, porque o outro fala bonito, porque o outro diz palavras bem colocadas. Mas, na verdade, nós precisamos dizer as nossas orações com muito amor, vinda do fundo do nosso coração. Apenas neste momento entrarmos em sintonia com o Pai e entrarmos em sintonia com a espiritualidade maior, para que a gente possa ser atendido. E como eu já disse anteriormente, repito, nós precisamos saber o que nós vamos pedir, porque nem tudo aquilo que queremos é aquilo que realmente nós necessitamos e que nós estamos tendo no momento por direito, porque se eu nada faço, o que eu quero? Então, por isso nós voltamos aqui a dizer, bater e pedir, inclui buscar e perseverar. Nós temos que perseverar sempre. Então, continuando o nosso texto, depois da comovente rogativa, então ele fez a sua prece bem consciente daquilo que ele estava pedindo. Depois da comovente rogativa, eis que um anjo lhe aparece na tela evanescente do sonho e lhe diz compadecido: toda fortuna que corre à maneira das águas cristalinas da fonte é uma bênção viva, mas toda riqueza em repouso inútil é poço venenoso de águas estagnadas. Por que existe um rio quando o simples copo d'água te sacia a sede? Olha só, que frase maravilhosa. O anjo vem lhe dizer que toda fortuna
que corre à maneira das águas cristalinas da fonte é uma bênção, mas toda riqueza que fica em repouso, inútil, é poço venenoso de água estagnada. Por isso, aqui nós dizemos que a prova da riqueza é a mais difícil. Sim, porque ela fica como um poço de água venenosa, estagnada ali. A água fica ali, parada, sem se agitar, sem se movimentar. E aí ele diz: por que exiges um rio quando o simples copo d'água te sacia a sede? Nós sempre queremos mais, sempre estamos querendo mais. Claro que aqui entra bem esta situação em que nós estamos vivendo, nós ainda encarnados neste mundo de provas e expiações. Queremos sim um local melhor para morarmos, nós queremos sim uma condução que possa nos levar, que possa encaminhar-nos para onde precisamos ir. Queremos uma roupa um pouquinho melhor. Tudo isso faz parte desse nosso processo de evolução. Porém, como eu sempre digo, nós não precisamos, perdão, de um rio, mas sim de um copo de água para saciar a nossa sede. Porque nós almejamos sempre mais, sempre queremos muito. E para que guardarmos tantas riquezas se nós não fazemos nada com ela? Então ele ainda diz aqui: como te animastes ao guardar ao redor de ti celeiros tão recheados, quando alguns grãos de trigo te bastam à refeição? Pois é, muitas vezes vemos despensas cheias, lotadas de alimento, mas muitas vezes precisamos dar vazão a esses alimentos para que a gente possa auxiliar a refeição de um irmão. E ainda continuando, ele diz: que motivos te induziram a amontoar centenas de peles em torno do lar, quando alguns fragmentos de lã te aquecem o corpo em trânsito para o sepulcro, ou seja, para a sepultura? Porque quando formos colocados em nossa sepultura, estaremos usando apenas uma veste. Porque antigamente, meu pai dizia assim: guarda esse terno para quando eu morrer. Brincando ele dizia, e na verdade ele usou mesmo aquele terno. Mas hoje, meus irmãos, nem disso nós precisamos. Porque cobre-se, ainda bem, com flores de papel, porque flores de natural exala um perfume e às vezes chega a intoxicar quem fica ali ao lado, não é? Então nós precisamos apenas de uma veste simples. E também nós não vamos fazer nada com essa veste. Ela será destruída. Ela será colocada lá, junto de nós, que seremos também destruídos. E o que nos leva a tudo isso? É a ambição, é a ganância, é a cobiça. Queremos sempre ter muitos. E isso este motivo nós temos que refletir. Eu me coloco junto de vocês para que a gente possa refletir junto. Porque nós temos que amontoar centenas de peles em torno do lar, quando alguns fragmentos de lã aquecem o nosso corpo e nos levam em trânsito para a nossa sepultura. Pois agora temos que refletir sobre a ambição, sobre a ganância, sobre ter, sempre ter. Então é necessário
refletirmos sobre isso. E aí, então, continuando esse texto, ele diz: o anjo que está no sonho, volta e converte a tua arca de moedas em cofre milagroso de salvação. Estende os júbilos do trabalho, cria escolas para a sementeira da luz espiritual e improvisa a alegria a muitos. Somente vale o dinheiro da terra pelo bem que possa fazer. Precisamos refletir mais uma vez. Quem tem de muito dinheiro guardado poderia sim criar uma escola, como ele diz aqui, fazer tantas doações para que possamos um dia ver sair da nossa bondade, da nossa caridade, a alegria dos corações que estão procurando um pouco de luz e muitas vezes ainda se encontram na escuridão. Então, sob indivisível espanto, o caçador de ouro despertou, ou seja, o vigilante, o rico vigilante. Então, ele despertou transformado após aquele sonho. E no dia seguinte em diante, passou a libertar as suas enormes reservas, para que todos os seus vizinhos tivessem junto dele as bênçãos do serviço e do bom ânimo. Mas, desde o primeiro sinal de semelhante renovação, a esposa fixou-o com estranheza e revolta. Os filhos odiaram-no, os seus próprios beneficiados, e o julgaram louco. Todavia, robustecido e feliz, o milionário vigilante voltou a possuir no domicílio um santuário aberto, e os gênios da alegria oculta passaram a viver em seu coração. A melhor coisa que podemos ter é esta felicidade, onde nós possamos estar bem, estarmos felizes, fazendo exatamente aquilo que nós desejamos. Porque viver em uma comunidade, aqui iniciando dentro de um lar, com a esposa, com os filhos, que não aceitavam, julgavam-no louco, este homem era o mais feliz de todos. E aqui ele fala que ele voltou a possuir no domicílio um santuário aberto. Ele estava feliz com aquilo que ele fez. Voltou a possuir, então, o santuário aberto dentro do próprio lar. E os gênios da alegria oculta passaram a viver em seu coração, porque ele só tinha tristeza. E então, desta maneira, ele passou a viver feliz, muito tranquilo dentro daquilo que ele passou a viver. E então Mateus diz, no seu evangelho, as palavras de Jesus quando ele diz: bem-aventurados os olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, ouvir o que vós ouvis, e não o ouviram. Então pensemos com muito carinho nesta bem-aventurança de Jesus aqui, quando ele diz: bem-aventurados os vossos olhos. Porque muitas vezes nós vemos, mas nós não enxergamos. Nós ouvimos,
mas nós não conseguimos entender aquilo que nos é passado. Então nós somos felizes. E aí Jesus diz, bem-aventurados para todos nós que temos essa possibilidade. Como teve esse irmão aqui, quando após este sonho, ele consegue refletir e começa a renovar a sua vida. Ele começa a fazer aquilo exatamente em que o anjo no seu sonho lhe diz. Por isso que nós precisamos, dentro da nossa pequenez, quando formos colocarmos a nossa cabeça no travesseiro, fazermos a nossa oração e nela pedirmos para que a espiritualidade maior, nosso protetor amigo, nosso anjo guardião, possa nos fazer ou nos tirar de alguma dúvida em que nós nos encontramos, que ele possa fazer com que nós consigamos enxergar, ouvir aquilo que eles poderão nos passar. E aí, quando nós acordamos, no dia seguinte nós podemos ter uma clareza maravilhosa. E por sermos orgulhosos, por muitas vezes não querermos passar a grandiosa estrela para frente, nós colocamos essa estrela em nós. E o que nós dizemos ao acordar? Ai, que maravilha! Eu sou um gênio. Esta noite eu percebi que aquilo que eu ia fazer não era dessa forma, ou eu tive uma grande ideia, enfim, eu sou uma estrela. E assim a gente vai seguindo. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós falamos e deixamos sempre passar esta situação onde nós somos orientados e amparados pela espiritualidade, pelo nosso Pai Maior, pelo nosso Mestre Jesus, e nós não aceitamos estas orientações como sendo dadas por eles. Então vamos mais um pedacinho para terminar já este ensinamento, este capítulo. Então o mestre silenciou-se, e Tiago, que comandava a palestra da noite, exclamou entusiasta: Senhor, que ensinamento valioso e sublime! Jesus então sorriu e respondeu: Sim, mas apenas para aqueles que tiverem ouvidos de ouvir e olhos de ver. Muitas vezes nós não temos o olho de ver e nós não temos o ouvido de ouvir. Aprendizes espíritas, entrou, seja bem-vindo, muito bom tê-los aqui conosco. Então vamos fazer uma pergunta para nós mesmos. Será que sabemos escutar ou apenas ouvimos? Quando alguém nos endereça algumas palavras, será que nós ouvimos com atenção? Ou será que nós olhamos em seus olhos? Ou nós desviamos o olhar para lugar distante? Outro dia, em uma live, na verdade era uma reunião, nós estávamos conversando e uma das pessoas veio colocar a situação em que encontrava, o seu centro e tudo mais, e esta pessoa não olhava para frente. E aí depois eu comentei, interessante esta pessoa, fala assim como se não tivesse nos enxergando. Então nós que estamos ouvindo, nós precisamos estar atentos. E quando falamos para que o outro ouça, nós precisamos olhar nos seus olhos, porque a sinceridade está no olhar. E Jesus diz
que a luz do nosso corpo são os olhos, e através deste olhar, onde a gente se dirige ao outro, a gente com certeza não vai conseguir mentir. Porque aquele que está falando a verdade olha no olho do outro e se identifica com ele. Então, nós precisamos prestar atenção. E aí, Emmanuel nos diz que existem pessoas que ouvem tão mal ou simplesmente não ouvem. Então, nós temos que prestar atenção, e a história nos diz que ouvir tem sido a única maneira de aprender. Então, como estamos sempre mais propensos a falar do que a ouvir, muitas vezes nós não ouvimos aquilo que o outro tem que nos passar. Então, a gente deixa de aprender. E muitas vezes também nós interrompemos o outro quando ele está falando. E a qualquer pretexto, ele diz, eu passei por uma situação, você logo já diz, ai, mas eu também, assim, e já cortamos. Interrompemos a sua fala. Então, nós precisamos da audição. Nós precisamos usar os nossos ouvidos para fazer com que o outro possa falar e nós possamos estar atentos à sua fala. Então, nós precisamos observar o comentário do outro, guardarmos até o final da exposição e quando houver tempo de alguma dúvida, nós temos que nos conservar calados e depois sim, no final, perguntar. Infelizmente, a gente tem prestado algumas atenções em algumas determinadas situações e às vezes a gente tem que estar de alerta, porque quando alguém abre a boca para dizer, olha, você não sabe o que eu fiz, você não ouve o que ele fez. Você já diz, outra vez você já fez besteira? E aí você vai inibindo o outro de falar. Você começa a censurar o outro antes da sua prosa, antes da sua conversa. Então, na parábola do semeador, Jesus se reporta aos olhos e aos ouvidos, dizendo desta forma, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí os discípulos então perguntam, mas por que, mestre, falas por parábolas? E ele responde, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem e nem compreendem. Porque o coração daquele povo estava muito endurecido ainda. Mas nós ainda estamos com o nosso coração um tanto quanto endurecidos, porque nós não entendemos ainda todas as parábolas. Cada vez que nós vamos aprendendo mais, evoluindo mais, prestando mais atenção nas parábolas do Cristo, nós vamos tomando-a de uma forma mais profunda. Há pouco tempo, eu já comentei algumas vezes, talvez não aqui, mas a parábola, fugiu o nome agora, mas vamos lá, do filho pródigo. Parábola do filho pródigo, nós sempre ficávamos falando muito do filho que saiu de casa, que foi embora, pediu a sua herança e partiu. Gastou toda a herança e quando se sentiu arrependido, sem dinheiro, sem comida, sem absolutamente nada, ele voltou e pede ao pai o alimento que ele tanto necessitava. Então nós sempre nos ligamos neste filho, porque ele volta arrependido. Mas e o outro que fica? A gente não dava tanta atenção a ele como hoje nós
prestamos mais atenção. Porque este filho que ficou, ele era ingrato. Quando o pai, vendo o filho voltando, faz um belo para nós um churrasco, que ele colocou lá um cordeiro novo, novilha, a mais tenra que tinha, para comemorar de tanta felicidade que ele estava. O outro, que ficou, era o mais velho, ele disse: por que está fazendo isso, meu pai? Para mim nunca me destes nenhum cordeiro. Então ele fazia aquilo que o pai pedia, mas ele fazia com uma má vontade. O outro foi experimentar a vida e percebeu, voltou e pediu perdão. Então são momentos das parábolas em que nós vamos nos aprofundando, vamos começar a entender cada vez mais. Por isso tem irmãos que falam sobre parábolas que a gente fala como nós não pudemos ver isso antes. Por quê? Porque cada um está num grau evolutivo. E aqueles que estão acima de nós vão nos passando aquilo que nós podemos aprender. Por isso, esse aprendizado, sim, ele é muito importante para todos nós. Então, aqui está escrito que através da história, de ouvir, tem sido a única maneira de aprender. Então, nós temos sim que prestar muita atenção em tudo aquilo que ouvimos. Quanto a guardar ou não guardar, aí a decisão é nossa. Porque Emmanuel, na lição 72 do livro Palavras da Vida Eterna, ele nos lembra que temos que analisar, que refletir, que ponderar todas as modalidades do ato de ouvir. Oi, Igor, boa noite, seja bem-vindo. Tô com saudades, hein? Da nossa turminha. Então, nós necessitamos estar atentos e dispostos a identificar o sentimento das vozes, bem como as sugestões e situações que nos rodeiam. E também Emmanuel nos diz, em um outro livro, que em nós existe uma caneta, e o nosso ouvido tem esta caneta para escrever, anotar no nosso cérebro aquilo que precisamos ouvir e guardar. Por isso aqui ele diz: analisar, refletir e ponderar são modalidades do ato de ouvir, porque muitas vezes o que nós ouvimos não é necessário que nós guardemos, porque muitas vezes não vai nos fazer nenhum bem. Então, se nós prestarmos muita atenção naquilo que estão passando para nós, sim, nós vamos conseguir aprender aquilo que nos cabe no momento. Então, Emmanuel nos lembra ainda de que quem ouve aprende e quem fala doutrina. Porque todos nós nascemos com uma função definida. Pouco importa se ela é simples, se ela é complexa, nós temos uma função para cumprir. Então, que nós sejamos honestos em nossa missão e possamos cumprir a função que nos é dada dentro desta encarnação. Então, meus irmãos, ainda tem aqui que eu anotei uma leve historiazinha, que é um ensinamento muito grande, então eu vou passar bem rapidinho para a gente depois fazer a nossa prece de encerramento. Então, o irmão X, através da psicografia de Chico Xavier, ele narra, como muitos já conhecem, o fato dos 3 crivos. Então, um homem vem contar a Sócrates que tem algo para lhe contar e que é muito grave. Então, esse prudente sábio pergunta a ele: você já passou o assunto pelos 3 crivos? E ele diz: quais são os 3 crivos? Ele fala:
o crivo da verdade, o da veracidade e o da bondade. Ele diz: olha, diante de tudo isso que eu ouvi, não vejo nenhuma utilidade. Não é verdadeiro, nem bom e nem útil. Então, de que é que vale você contar aquilo que você ouviu para o outro? Então, é nessa hora que eu volto a refletir sobre esta caneta, que a gente tem que escrever no nosso cérebro, gravar aquilo que nos é bom. E aquilo que não nos é, temos simplesmente que colocar fora do nosso contexto. Porque todos nós somos discípulos de Jesus. E nós precisamos ouvi-lo. E precisamos também dar testemunha da nossa felicidade aos ensinamentos que ele deixou quando ele aqui esteve, seguindo-o, na certeza de que somente através desse exercício constante nós podemos trabalhar no bem e estarmos sempre atentos nos ensinamentos que ele nos passou, o chamamento do divino amigo, porque assim nós passaremos a ter ouvidos de ouvir e olhos de ver, como nos diz aqui o nosso Mestre Jesus. Quando terminando estes ensinamentos, onde Tiago diz para ele, entusiasmado: Senhor, que ensinamento valioso e sublime! E ele então, sorrindo, responde: sim, mas apenas para aqueles que tiverem olhos de ouvir, aqueles que tiverem ouvidos de ouvir e olhos de ver. Por isso precisamos estar sempre atentos para esta situação. Precisamos sim nos empenhar para prestar atenção naquilo que ouvimos e compreendamos aquilo e enxergarmos aquilo que nós realmente necessitamos ver. Esses são os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Então agora nós vamos, neste momento, elevarmos o nosso pensamento até o Pai Maior, até o nosso Mestre, e colocando aqui na tela o nome de todos esses irmãos que aqui estão desde o início, e se alguém quiser colocar mais uma vez os nomes, possam estar vocês à vontade para poder fazer essa vibração. Pensemos então naqueles. Coloquemos o copo de água para fluidificar. Pensemos naqueles que no momento estamos com os nossos corações voltados a eles, mesmo que não coloquemos o nome aqui, mas possamos, neste momento, elevar o nosso pensamento até eles, para que eles possam também receber o amparo e a proteção do Pai Maior e do nosso Mestre. E então vamos juntos, emitindo esta nossa vibração, nesta nossa oração, agradecendo a Deus por tudo aquilo que temos, por tudo aquilo que ainda podemos conquistar através dos nossos esforços. Agradecemos, Senhor, pela lição, onde temos que agradecer pelos ouvidos que temos, pois muitos gostariam de ouvir, mas nesta encarnação não estão ouvindo. Agradecemos também pelos nossos olhos, onde podemos enxergar, e sabemos que muitos irmãos, nesta encarnação, não estão podendo visualizar nada, estão completamente cegos. Pois então, como diz na oração do nosso Divaldo Pereira Franco,
nós sabemos que nesta encarnação eles não ouvem, eles não enxergam, mas sabemos que após o desencarne eles irão enxergar, pois esta função não é apenas do corpo. Ela é do corpo enquanto estamos encarnados, mas ela é do espírito. A visão, a audição, a fala faz parte do espírito. Então, na próxima oportunidade, eles irão enxergar, eles irão ouvir e eles irão falar. Obrigado, Jesus, mais uma vez, por essa oportunidade. Que Bezerra de Menezes, através de toda a sua equipe, possa colocar no copo de água, fluidificando-a com o néctar necessário para que cada um possa se beneficiar através desta água. E também, Senhor, nós te pedimos que possa vós envolver esses nossos irmãos que se encontram sem um leito para deitar, para repousar o seu corpo, mas aqueles também que se encontram adoentados, enfermos, que eles possam receber o calor do seu amor através desta nossa vibração. E assim, Senhor, pedimos-te também que nos conceda a serenidade para podermos aceitar as coisas que não podemos modificar. Dê-nos coragem para modificar aquelas que nós podemos. E também sabedoria para que possamos perceber a diferença que há entre elas. Obrigado à espiritualidade maior por estar presente conosco nesta sala virtual, onde podemos, mais uma vez, estarmos reunidos e estando em oração a Ti, Senhor, nós te dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra, como em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, na medida que vamos perdoando os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, pois só teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, e que assim seja. Mais uma vez, nós agradecemos a presença de todos, agradecemos aos nossos irmãos queridos que aqui estiveram conosco, refletindo um pouco sobre este capítulo. E como ainda temos 3 minutinhos, eu preciso ler novamente para quem chegou depois. O Evangelho de Chico é apenas uma frase bem curtinha, nós temos ainda 2 minutinhos. Então vamos lá, nesta lição aonde temos que aprender as palavras do Chico. Olha só, refletindo. Vivemos à procura de outros caminhos, mas para nossa felicidade não existe caminho diferente daquele que Jesus nos traçou com a sua própria vida. O roteiro a cumprir continua sendo o do manjedoura ao Calvário. O resto é atalho e perda de tempo. Seguindo então os ensinamentos de Jesus, que nesta lição da noite tudo tem a ver com essas situações que muitas vezes nós vamos procurando atalhos e, na verdade, estamos seguindo um caminho que não é o correto. Então temos que fazer como Jesus, sempre seguir um caminho reto, criando em nós uma moralidade maior para que possamos atingir o objetivo, que é o nosso crescimento espiritual. A Lu dizendo gratidão pelos ensinamentos, Neuzita, e boa noite e um bom fim de semana. Para você também, Lu, e para todos que aqui estiveram conosco, para aqueles também que ainda virão nos assistir. Fiquem em paz, um beijo no coração e até a próxima semana, se Deus assim o permitir, e Ele irá permitir. Tchau.
Tchau, tchau, boa noite, fiquem em paz.